Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. O programa de hoje destaca as ações do sistema CNA-Senar nesse momento de pandemia do novo coronavírus. São medidas para garantir o trabalho dos produtores rurais, a distribuição de alimentos e cuidados com a saúde. Curso gratuito de educação à distância do Senar ensina como confeccionar máscaras de proteção. Metodologia utilizada segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu, graças a Deus, sei costurar através do Senar. Tem que mostrar o que a gente aprendeu, né? De norte a sul do país, as federações da agricultura e pecuária e os sindicatos rurais trabalham em políticas públicas e ações de comercialização para os produtores. Nós queremos agradecer à Federação de Agricultura do Espírito Santo, junto com o Senar, que colocaram à nossa disposição canais de divulgação dos nossos produtos. E a partir de hoje você vai conferir como funcionam as etapas de atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar. Começamos pelo diagnóstico produtivo individualizado. No diagnóstico é feito um levantamento da situação atual da propriedade, dos custos, receitas do último ano da atividade. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. Uma das maneiras de se proteger do novo coronavírus é o uso de máscara. Por isso, o Senar, que tem forte atuação na área de saúde, desenvolveu um curso gratuito e online. No portal de educação à distância, o interessado aprende como fazer a máscara de forma simples e com tecidos que você tem em casa. A matéria-prima vai tomando forma, as linhas viram pontos de costura, as mãos começam a produzir e, mais do que isso, a proteger. Todo esse trabalho é resultado da aprendizagem adquirida com o curso de educação à distância sobre confecção de máscaras de proteção. O Senar encontrou nas costureiras do campo uma fonte de ajuda e solidariedade. Um dia mesmo que eu sentei para fazer, eu acho que num dia dá para fazer umas 15 máscaras. Ela é bem facinho de fazer. Eu, graças a Deus, sei costurar através do Senar, né? Então, assim, tem que mostrar o que a gente aprendeu, né? Estamos aí, vamos fazer. O curso oferecido pelo Senar é todo à distância, com vídeos explicativos e um passo a passo para a confecção de 2 tipos de máscaras, com e sem costura, além de atividades interativas. É o primeiro curso à distância que a gente está fazendo. Eu amei. A dinâmica boa, muito bem explicado. Até porque a gente tem o conhecimento já de costura, né? Então a gente foi fácil, né? O curso de confecção de máscaras de proteção do Senar foi dividido em 3 módulos com carga horária de 2 horas e duração de 7 dias. Após o término das atividades, todos os participantes recebem um certificado de conclusão. Assim que ele faz a sua matrícula, ele já tem acesso ao conteúdo, então no tempo dele, ele pode fazer as suas máscaras, né? E utilizando materiais que tem em casa. Então, tecidos de algodão, tricoline, TNT, então tem todas as regras de como fazer essa máscara, né, para devida proteção. E também a gente passa a como fazer a higienização dessas máscaras, que é muito importante. Como incentivo, o Senar também está disponibilizando os tecidos utilizados para produzir as primeiras máscaras, que depois serão doadas para comunidades rurais. O agro não para, então nesse primeiro momento nós mobilizamos as costureiras, né, de uma associação rural para que elas tivessem nesse primeiro momento todo o material necessário para que elas confeccionem essas máscaras, agora esse montante que a gente vai distribuir nas propriedades rurais. E às vezes o pessoal no meio rural tem dificuldade até de usar a máscara, sabe? Então a gente... até porque vai ser também uma forma de conscientizá-los, né? Eles aceitar usar a máscara, né? E também tem a questão de aquisição, para eles comprar, eu acho até mais difícil. A inscrição para o curso de educação à distância sobre a confecção de máscaras de proteção pode ser feita no site ead.senar.org.br. O curso é totalmente gratuito e oferece certificado após a conclusão. As 27 federações e os quase 2.000 sindicatos rurais, em parceria com a CNA, também atuam para garantir que agricultores e pecuaristas consigam produzir e vender seus produtos nesse momento de crise. São medidas junto aos governos municipais, estaduais e federal, além do Congresso Nacional e Judiciário, para que esse trabalho não seja prejudicado. Vamos conferir.
No Rio Grande do Sul, a Farsul, com o apoio de outras entidades, conseguiu a publicação da Resolução 4.802 do Banco Central, que autoriza a renegociação da dívida dos produtores rurais que tiveram perdas com a seca que atinge o estado desde o final do ano passado. Terão direito os produtores de municípios com situação de emergência reconhecida pelo governo estadual. Parcelar essas dívidas em até 7 anos, passar as parcelas de investimento para depois da última, passar as parcelas de renegociações do passado para também depois da última e também acessar um novo crédito para, ou pelo menos os produtores familiares e médios produtores, acessar uma nova linha de crédito para sua manutenção durante esse difícil período. No Paraná, depois do pedido da FAEP e dos sindicatos rurais, o governo estadual manteve a tarifa rural noturna. A energia elétrica é um dos principais fatores de custo da produção, podendo chegar a 20% dos gastos na propriedade. A federação também orienta o produtor como se prevenir do novo coronavírus. A campanha Agro Não Para incentiva o meio rural paranaense a continuar produzindo. Entre as ações adotadas, a FAESC de Santa Catarina articulou com o governo, sindicatos rurais e leiloeiros a realização de leilões virtuais para a venda de mais de 10 mil terneiros. Na ação pioneira, os lotes de animais serão filmados nas fazendas ou parques de exposição sem a presença de público e as imagens serão transmitidas pela internet. Na região sudeste, a Federação de São Paulo criou um grupo de monitoramento em tempo real com canais diretos via e-mail ou número de WhatsApp. A federação também encaminhou aos governos federal e estadual propostas referentes ao crédito rural, tributação, prorrogação de prazos e redução ou retirada de taxas. Outra iniciativa da FAESP foi a criação de uma nova plataforma digital, o Pertinho de Casa. O objetivo é conectar produtores rurais, pequenos negócios e consumidores. No Rio de Janeiro, a FAERJ está acompanhando as decisões do governo para os produtores rurais e tem compartilhado informações da CNA e do Senar para manter os agricultores e pecuaristas informados. Em Minas Gerais, a FAENG articulou com a CNA e outras federações para que laticínios com selo de inspeção federal pudessem comprar leite de pequenas indústrias com selos de inspeções estaduais ou municipais. Outra ação de destaque está relacionada à nova safra do café. Para prevenir a propagação do Covid-19 nas propriedades, a FAENG produziu uma cartilha com dicas para contratação, transporte e alojamento de funcionários. E uma outra ação que também temos seguido é junto com a Secretaria de Estado da Agricultura e o Comitê Extraordinário Covid-19, para que consigamos mais estratégias e possibilidades para que o produtor continue produzindo e que nós consigamos abastecer as cidades. No Espírito Santo, a Federação e os sindicatos rurais lançaram a campanha #Compre do Produtor para incentivar o comércio direto com agricultores e pecuaristas. É uma oportunidade de garantir a renda das famílias rurais e o alimento na mesa da população. Uma cartilha especial para cafeicultores também foi preparada, orientando sobre a prevenção ao novo coronavírus. Nesse período em que todos estão passando por essa grande crise, nós queremos agradecer à Federação de Agricultura do Espírito Santo, junto com o Senar, que colocaram à nossa disposição canais de divulgação dos nossos produtos. Já no Centro-Oeste, a FAEG realizou em Goiânia a primeira feira segura com todas as recomendações de saúde e segurança alimentar. A federação também participa da campanha de arrecadação de recursos da Organização das Voluntárias de Goiás e utiliza os cursos gratuitos de educação à distância do Senar para capacitar os produtores e trabalhadores rurais. Esse é um momento importante para se capacitar. O Senar oferta cursos à distância gratuitos com certificação. É só entrar no site, fazer sua matrícula e começar os estudos. A assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso do Sul, nesse período de pandemia, passou a ser virtual. O serviço é realizado a partir de uma ligação telefônica, WhatsApp ou e-mail para dar continuidade no planejamento elaborado para cada propriedade. O novo formato permite que a produção de alimentos não seja afetada. Em Mato Grosso, o sistema FAMATO apoia o projeto Um por Todos, que está arrecadando fundos para a doação
distribuição de cestas básicas e, junto com os sindicatos rurais, atua para manter o escoamento da produção nos municípios. Já as informações sobre a situação do coronavírus no meio rural do estado podem ser acompanhadas pelo site da Federação e dúvidas ou dificuldades podem ser relatadas pelo WhatsApp da Federação. No Distrito Federal, a FAP-DF acompanha as demandas de produtores rurais da região e orienta sobre as maneiras de se prevenir do novo coronavírus. No período de quarentena, a Federação ampliou a divulgação dos cursos gratuitos de educação à distância do Senar. Daqui a pouco vamos acompanhar a segunda parte dessa reportagem com a atuação das outras federações estaduais. E você vai ver também como é realizado o diagnóstico produtivo individualizado da assistência técnica e gerencial do Senar. É a nova série de vídeos para você, produtor. Tudo isso é daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já! Você vai ver agora a segunda parte da reportagem que mostra o trabalho das federações da agricultura e pecuária nos estados em benefício do produtor rural. A região norte do país também tem o apoio das federações na prevenção ao coronavírus. No Amapá, a federação apoiou o Sacolão da Agricultura Familiar como estratégia de mercado para 150 produtores rurais não perderem a produção. As informações sobre a situação do estado são divulgadas nas redes sociais da entidade, que tem apoiado ações para a arrecadação de alimentos por meio de doações. No Pará, o sistema FAEPA orienta aos produtores a adotarem procedimentos online para a emissão de documentos, como a notificação da vacinação contra a brucelose. O radar da situação do coronavírus pode ser acompanhado pelas redes sociais da federação. Já em Tocantins, a FAET e os sindicatos de produtores sugeriram que os recursos públicos que seriam utilizados em feiras agropecuárias e outros eventos sejam destinados para a área da saúde. A Federação de Roraima também divulga o radar do coronavírus da CNA. Os produtores podem se informar por meio das redes sociais. No Amazonas, a Federação da Agricultura e Pecuária pediu ao governo estadual que sejam implementadas medidas de apoio aos produtores rurais, entre elas, acesso às linhas de crédito, renegociação de custeio e investimento, além da continuidade do transporte da produção de alimentos até o mercado consumidor. Praticamente todos os pleitos encaminhados pela FAEA foram contemplados pelo governo do estado do Amazonas. Isso é importante porque vai garantir renegociação de dívidas, linhas de crédito com taxa de juros diferenciada e apoio importante na comercialização de produtos. Em Rondônia, a equipe da FAPERON tem divulgado as notícias do sistema CNA-Senar e monitorado o impacto para os produtores rurais com o avanço da doença no estado. No Acre, a Federação da Agricultura e Pecuária também tem compartilhado as informações do sistema CNA-Senar, incluindo o número do WhatsApp, e solicitou ao Banco da Amazônia e outras instituições a prorrogação de financiamentos. O Nordeste também está mobilizado contra a Covid-19. No Maranhão, todas as informações para o meio rural são disponibilizadas pelos canais oficiais da Federação, além de cursos online e cartilhas de prevenção. No Piauí, a FAEP também incentiva cursos online do Senar e informa os produtores locais com as últimas informações de órgãos públicos do estado. Na Bahia, a FAEB realiza reuniões virtuais com o setor produtivo e bancos públicos para tratar dos impactos na economia e na produção. Além disso, um ofício foi enviado à União dos Municípios da Bahia solicitando a abertura de lojas agropecuárias. Conteúdos informativos e lives nas redes sociais têm sido compartilhados pela entidade para informar o produtor. Além disso, um número de WhatsApp foi criado para tirar dúvidas. No Ceará, a federação já concluiu uma pesquisa para identificar os impactos do coronavírus sobre o setor produtivo. A partir do resultado, serão elaboradas estratégias para ajudar os produtores. A federação tem compartilhado ainda informações, notícias e cartilhas para orientar os produtores. No Rio Grande do Norte, a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca e o Senar doaram 10 mil litros de álcool 70% para o governo do estado no combate à pandemia. Além disso, a federação tem se reunido com entidades financeiras para garantir o acesso ao crédito e lançou uma campanha para agradecer quem trabalha no campo.
Outras reuniões com associações e entidades foram realizadas para arrecadar donativos. Na Paraíba, a FAEPA tem articulado com o governo do estado a definição de políticas de suporte ao agronegócio. Atuou também na mobilização de usinas que doaram álcool 70% para os serviços de saúde e sindicatos rurais. A federação tem trabalhado para o cumprimento da medida da ANEEL, que impede o corte do fornecimento de energia aos produtores, assim como um tratamento diferenciado às dívidas. Parcerias que estão sendo feitas a nível de ministério com a ministra Tereza Cristina e outros, no sentido de que a gente possa sair dessa crise com, vamos dizer, com perdas menores. Em Pernambuco, a FAEP repassou aos sindicatos rurais todas as recomendações do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 e mantém a parceria com os sindicatos para cursos do Senar, alguns deles que serão realizados após o período de quarentena. Em Sergipe, a FAESE e o Senar firmaram parceria com a Nativille, empresa de lácteos, para garantir que a coleta do leite dos produtores atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar seja mantida. A FAESE solicitou ainda ao governo a abertura de feiras de alimentos. Quero dizer que o Senar está de parabéns por se preocupar com os pequenos produtores, por dar atenção a essa categoria que tão pouco é valorizada. O sistema FAEAL está informando os produtores rurais de Alagoas sobre as políticas públicas para o setor. Notícias de prevenções são compartilhadas nas redes sociais. O Senar tem incentivado cursos online e estudo de cartilhas educativas. Já as ações do sistema CNA-Senar você confere no site cnabrasil.org.br ou nas redes sociais. Para dúvidas ou sugestões, envie uma mensagem no WhatsApp 61 93300 7278. E depois de acompanharmos as ações realizadas nos estados, chegou a hora de ver o trabalho em Brasília, feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Quem destaca pra gente é o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Olá, produtor. O principal destaque dessa semana foi a realização da reunião da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, para a discussão das propostas do Plano Agrícola e Pecuário 2020-2021. Devido às dificuldades que os produtores vêm enfrentando nas áreas de acesso ao crédito e prorrogação de financiamento, o setor como um todo entende que há necessidade de antecipação do Plano Safra. O estudo da CNA, apresentado durante a reunião, mostrou que a taxa de juros para custeio e comercialização representou em média 82% da taxa Selic no período de 2013 a 2020. Analisando o último ano Safra, esse percentual passou para 156%. Está claro que existe uma distorção real entre os juros aplicados sobre o setor agropecuário e a taxa Selic. Por isso, a principal bandeira da CNA para o plano agrícola será a redução da taxa de juros. Podemos cortar muitos penduricalhos que ainda existem no crédito rural, e o momento pede que nós façamos isso. Muitos produtores têm nos relatado que a contratação do crédito está mais cara, principalmente após a pandemia do coronavírus. A semana foi marcada por muitas respostas às demandas que a CNA encaminhou no início da crise. A primeira se refere à prorrogação para 30 de junho do prazo para as prefeituras informarem o valor da terra nua. Com isso, os sindicatos rurais terão mais tempo para interagir com os municípios para a determinação correta do valor da terra nua, o que impactará em valores menos absurdos no pagamento do ITR. Outro retorno que tivemos foi da Anvisa, esclarecendo que não há impedimento das lojas agropecuárias e cooperativas comercializarem produtos sanitizantes. Com o aumento da procura por esses produtos em regiões que estão iniciando a colheita, fomos informados que havia essa restrição de venda. No entanto, na resposta da Anvisa à CNA, fica claro que não há proibição. Com relação aos ofícios encaminhados a várias instituições solicitando ampliação de prazo para os produtores manifestarem interesse em aderir à resolução número 4.755 de 2019 do Conselho Monetário Nacional, tivemos o primeiro retorno da FEBRABAN. A entidade concorda com o pleito da CNA. Iremos, então, propor que faça uma circular às instituições financeiras para que elas possam aderir à renegociação proposta pela referida resolução. Foi aprovado no Senado o projeto de lei número 873 de 2020, que amplia a lista de pessoas passíveis a receber o auxílio dos R$ 600, referente ao Corona Voucher, dentre elas os pequenos produtores rurais. A CNA trabalhou junto à Frente Parlamentar da Agropecuária para incluir várias categorias de produtores rurais que estão em estado de vulnerabilidade social nesse momento. Agora é só aguardar a sanção do presidente. Aguardávamos com expectativa o pacote de medidas de apoio ao setor sucroenergético, que não saiu. Assim como também não foi realizada
a reunião do Conselho Monetário Nacional, que discutiria a revisão da resolução número 4.801. Comentamos no último boletim da necessidade de alteração da resolução em função da atuação de alguns bancos que não estão alterando a taxa de juros no momento da prorrogação de crédito, ou se negando a fazer as prorrogações. Essa morosidade em resolver questões emergenciais tem nos preocupado e certamente estará na nossa agenda da próxima semana. No entanto, nossa maior preocupação nesse momento é a possível percepção de que o agro é um dos setores da economia que está bem, porque não para, porque tem safra recorde, porque continua exportando. O agro é, sim, um setor resiliente e competitivo da economia brasileira, mas não é imune à crise. Se o setor, em especial o produtor rural, não tiver a mesma atenção dos outros setores da economia, certamente estaremos matando a galinha dos ovos de ouro. E o Senar tem uma novidade para você. Vem aí uma série de vídeos. Quem conta é a diretora da Assistência Técnica e Gerencial, Andréia Barbosa. Oi, André. Olá, produtor rural. Pensando sempre em ficar próximo de você, levando apoio e informação, o Senar fez uma série de vídeos falando sobre assistência técnica e gerencial, que é um processo educativo, participativo e planejado para atender à necessidade individual do produtor. Na prática, por um período de 2 anos, ocorre muita troca de informação, esclarecimento de dúvidas técnicas e gerenciais entre o produtor e o técnico de campo. Com essa série de vídeos, vamos mostrar todas as etapas da assistência técnica gerencial, desde o diagnóstico, planejamento, adequação tecnológica, a formação complementar, que são os cursos, até chegarmos à avaliação de resultados do trabalho da assistência técnica dentro da propriedade. Vamos falar também sobre a metodologia de custo de produção, fluxo de caixa, a renda, a lucratividade, ou seja, tudo que o produtor precisa saber para gerenciar melhor o seu negócio. Bom, vou aproveitar que já estou aqui e dar uma folga para o André na apresentação e chamar o primeiro vídeo sobre o diagnóstico produtivo individualizado. Olá, produtor rural! Neste vídeo vamos falar sobre o diagnóstico produtivo individualizado, o DPI. Primeiro quero deixar bem claro que todas as informações que você passa para o técnico são sigilosas e não serão divulgadas. São informações que pertencem ao produtor e o Senar tem o maior respeito com isso. O diagnóstico é a primeira e a mais importante etapa que acontece na propriedade, pois a partir do diagnóstico é que todas as outras etapas serão planejadas e orientadas. No diagnóstico é feito um levantamento da situação atual da propriedade, dos custos, receitas do último ano da atividade, tudo que foi produzido neste último ano. Esse diagnóstico é individual. Cada produtor recebe o seu, pois cada propriedade tem uma situação específica e quando conhecemos a sua realidade, podemos planejar melhor as ações, identificando os gargalos e os pontos fortes da propriedade. Como o produtor se prepara para realizar o DPI? Antes mesmo de o técnico ir à propriedade, você pode e deve tomar algumas atitudes. Existem agricultores e pecuaristas que anotam tudo que gastam na produção, como adubo, ração, medicamentos, funcionário, luz, combustível, entre outros. E também tudo aquilo que recebem com a atividade. Por exemplo, quanto de leite foi vendido, ou animais que foram para o frigorífico ou para outros produtores. E aí fica mais fácil de levantar as informações do custo de produção. Você deve juntar todas essas anotações do ano anterior e passar para o técnico nas primeiras visitas. Para aqueles que não fazem todas as anotações, é um exercício um pouco mais demorado. Lembrar tudo aquilo que gastaram e receberam no ano anterior. Por que é importante saber tudo que foi gasto e tudo que foi recebido no último ano de produção? Porque só assim identificamos o custo de produção e podemos fazer uma análise de onde estão os maiores problemas. Essas informações servirão para o planejamento e se sabemos onde está o problema, fica mais fácil de resolver. Outro ponto importante para o diagnóstico é uma relação de todos os bens, máquinas e equipamentos que tem na propriedade, tudo o que usamos para produzir e que forma o capital da propriedade. Essa informação é importante para sabermos os custos de manutenção, depreciação da atividade e ainda se estão adequados para a produção. É importante identificar a área da propriedade, a área onde está a produção, quantos hectares são utilizados para a plantação ou para as pastagens, e se é possível termos um mapa ou um croquis,
pode ser simples, mas que facilite a visualização das áreas, inclusive da reserva legal, da área de preservação permanente, beiras de rios, nascentes ou morros. Precisamos conhecer também quem trabalha na atividade, mão de obra familiar, os empregados, que podem ser contratados permanentes ou só quando o produtor precisa de ajuda, sendo por diária, empreita ou outra forma. Com todas essas informações, teremos um bom diagnóstico e assim podemos dar sequência nos trabalhos. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos recapitular. Se prepare para receber o técnico, organize as anotações, junte as notas fiscais e os comprovantes de venda dos seus produtos. Se não tiver notas fiscais, anote de uma forma que achar melhor todos os seus gastos. Anote a lista dos bens, equipamentos, maquinários, com o ano e o valor que você pagou. Anote a relação de quem trabalha na atividade. Espero que essa informação tenha sido útil e assistam os outros vídeos da TAG. Até mais! E o nosso agro fica por aqui. Tchau!